Bem-vindos a mais um Diário de Condomínio, seu podcast interativo, esclarecedor, traz questões condominiais, questões dos bastidores da vida em condomínio. E hoje nós estamos tendo a grata satisfação de receber o nosso amigo Sérgio. O Sérgio é o proprietário da Brenner Conservadora. Para a gente é uma satisfação muito grande ter você aqui. Você é um parceiro de longa data. E eu sei que vai nos ajudar a entender como funciona essa questão de contratação de profissionais, como é que é a sua dificuldade para hoje, porque a gente está sabendo que está tendo muita dificuldade na contratação, e a gente vai fazer um bate-bola. Antes disso, queria te presentear com uma lembrança nossa, uma canequinha do Diário de Condomínio, Uhum. que é uma parceria Perfeito. com a Reis e Reis, Administração de Condomínios e Imóveis. Põe água para o menino, senão ele vai ficar na seca. Ajuda. E deixa eu te começar já te perguntando o seguinte: qual que a gente está vivendo uma situação, pelo menos as pessoas têm falado com a gente, da dificuldade de contratação de pessoal. Como é que você está vivendo isso? Está tendo mesmo? Está Eduardo, boa complicado? noite primeiro, né? Um prazer estar aqui, participar com vocês. Realmente Satisfação é nossa. é uma parceria, né? O Salve me deu um desafio aí alguns anos atrás, né? Uma empresa que estava saindo do mercado e você mandou 14 ou 15 condomínios para Isso. começar de hoje para amanhã. E daí iniciou, né? Essa parceria Sim. e deu certo e vem dando certo. E eu sou muito grato de ter vocês aí como parceiro também. Eduardo, mão de obra hoje realmente é a coisa mais difícil que a gente tem dentro do nosso mercado, porque vendemos mão de obra e não temos mão de obra Uhum. qualificada, então mais difícil ainda. É Aham. o grande desafio hoje da conservadora é realmente buscar fonte de contratação de funcionários. Esse é o desafio. Às vezes aparece, mas não fica, né? Sempre com muita baixa qualidade e com muita rotatividade. Nós temos uma média hoje de 300 funcionários, 150 funcionários da empresa estão com a gente há mais de 20 anos, é uma coisa fantástica. Uhum. Mas a gente não consegue montar essa mesma equipe hoje em hipótese nenhuma. O comprometimento, a responsabilidade das pessoas realmente ficou muito a desejar. Acho que são muitos impostos que a gente paga e são retribuídos às pessoas com pouca ação de trabalho, né? É muita Uhum. bolsa, é muita coisa que realmente dificulta e as Concorre, né? pessoas abrem mão realmente do salário, do comprometimento para ter os benefícios do governo e aí a escassez de mão de obra É compromete porque o você nosso fica trabalho concorrendo com o governo, né? diretamente. Que, E hoje tem gente que pede demissão para receber os auxílios. que É mais interessante para eles, fazem às vezes as faxinas, né, que sem compromisso, sem vínculo, e não deixam de receber, tiram um valor maior de salário e não tem interesse nenhum em trabalhar pelo salário da categoria. Como é que a Brenner nasceu? Ela nasceu como conservação? Como é que foi? Conservação e limpeza, e tem 30 anos, nós estamos há 30 anos aí no mercado. E realmente esse desafio da mão de obra, ele veio nos últimos 3 anos, pós-pandemia, podemos dizer assim, que Uhum. realmente dificultou. Nunca tivemos essa dificuldade. Hoje a gente tem, às vezes, que pensar em não pegar um contrato, porque dependendo você não acha o profissional e fica com um compromisso com o cliente, uma situação muito É difícil difícil. até de você mandar orçamento, que não sabe se vai ter profissional, né. Não, dependendo da situação, você é preferível. Eu, no caso, prefiro às vezes não mandar para não correr o risco de não ter uma satisfação, que a gente busca hoje realmente a satisfação do trabalho, é uma coisa bem Uhum. difícil. Você começou com a limpeza? Como é que foi a sua história lá Limpeza, atrás? portaria, o mesmo segmento, a gente não alterou. A gente trabalha na área de portaria, na área de limpeza, na área de jardinagem, na área de copa. Tem um foco hoje muito na parte de empresas da área hospitalar, né? Uhum. Muitas clínicas que exigem um padrão maior de qualidade, exigem uma Uhum. preparação maior. O nosso foco está bem voltado. Temos muitos condomínios, mas temos um foco bem grande na área de empresas de prestação de serviço para a saúde. E é bem diferente o É uma exigência maior, Eduardo, um comprometimento maior, um grau de trabalho mais detalhado, né, muitos, com auditoria e a parte da limpeza é muito envolvida na auditoria. Então, assim, a gente tem que estar muito afinado para conseguir, uhum. creditar o nosso cliente mediante ao nosso trabalho.
O Hum. treinamento é diferente O treinamento é de diferente, uma limpeza de um condomínio normal. sim, e o perfil do funcionário também tem que ser diferente, Diferente. sabe. A gente precisa realmente de selecionar muito bem a turma que a gente tem dentro das clínicas, dentro do hospital, é bem diferente. Hum. Essa questão da portaria remota, está afetando muito o Afetou, muito, afetou? muito. Com certeza, diretamente pelo custo, né, não tem como comparar serviços, né, no meu ponto de vista, totalmente não há um parâmetro de comparação, mas o custo, né, relativo da segurança eletrônica, ela é muito mais em conta e as pessoas hoje optam realmente por um condomínio mais barato. Então a portaria 24 horas hoje, ela é um custo muito alto para o condomínio, dependendo do número de unidades, torna-se realmente inviável. Aonde abriu muito espaço, mas em termos de prestação de serviço, eu acho que para quem recebe é muito diferente você ter um porteiro ou ter simplesmente uma passagem registrada de uma pessoa. A Uhum. gente a gente tem notado que tem muitos condomínios querendo repensando É, isso. isso é voltando É. atrás, né. É, vai muito do perfil, mas até pela própria criação de alguns condomínios hoje, Uhum. a gente percebe que eles já são elaborados estruturalmente para não ter a portaria. Prédios chiques, prédios de pessoas que com um nível mais alto, mas já com essa mentalidade de ter um É. processo Já é vendido informatizado, pelas já é construtoras, já com vendido a portaria, com sem o a condomínio mais em portaria. conta. Isso aí. É, Isso é o uma tendência que veio mesmo e tem uhum. ficado aí. Que já vem com aquela portaria que tem 2 portas, sendo que Sim. as 2 é É, com com portaria recusa. remota. Existe sim uma segurança, não Uhum. resta dúvida, ela é eficiente, tem as suas falhas, né, porque depende muito do sistema, tanto de internet, às vezes energético, né, Uhum. às vezes uma queda de energia, isso tudo gera um caos em um condomínio, Uhum. mas ela tem um custo que é significativo, onde a mão de obra perde, com toda a nossa taxa Sim. tributária hoje, né, fica Uhum. inviável de se competir. Em 10 anos, o que que você notou que mudou na conservação, em termos gerais? Equipamento? Sim, uma evolução muito grande de equipamentos. Acho que como tudo vem evoluindo, também a parte de limpeza, máquinas profissionais muito boas, produtos multifuncionais, muito eficientes. A gente tem que estar buscando isso, mas tem muita coisa boa, evoluiu muito, tem muito procedimento de limpeza muito eficaz. Basta você realmente Uhum. buscá-los aí, que o mercado oferece isso para a gente sim. Sem contar que seus equipamentos também hoje em dia são bem mais caros que os outros, Custo né. muito Uhum. alto, O tanto empregado que não na souber usar. aquisição quanto na manutenção, muito alto. O que eu tenho visto, assim, já abordando o assunto da portaria remota e a convencional, é que em prédios em que as pessoas têm uma certa idade, elas preferem o porteiro, porque acaba sendo um auxiliar, né, que Uhum. Sim, em algumas principalmente prédios situações. com pessoas de mais idades, não abrem mão. E tem muitas pessoas que brigam em reuniões, porque foram para o condomínio exatamente buscando a portaria. E aí depois vem um tempo, vem né, as assembleias com esse objetivo, e as pessoas ficam muito chateadas porque foram realmente buscar essa situação. De ter o conforto, de receber uma mercadoria, de dar um auxílio, de abrir uma porta, de carregar uma encomenda. São várias coisas que o porteiro físico consegue proporcionar aos condôminos, que Sim, a eletrônica está muito não longe disso. não consegue. E como é que você está fazendo a reposição de mão de obra? Eduardo, a gente procura muito, indicações das próprias pessoas que já estão dentro da empresa. Isso ajuda bastante, porque um funcionário que já está com a gente há mais tempo, igual eu te coloquei, que já nós temos um número de funcionários antigos com a gente, eles nos ajudam muito nessa captação. É muito importante para a gente ter essa referência de uma pessoa, tanto que já conhece a empresa, porque os funcionários também procuram as empresas mais corretas, eles têm uma informação, um acesso à informação hoje muito grande, existem Uhum. muitas empresas que deixam muito a desejar na questão dos pagamentos, nas datas, né, nos Nos vencimentos, recolhimentos, nos né? recolhimentos, e isso favorece a gente ter esse comprometimento com o funcionário. Eu agradeço muito aos meus funcionários, são pessoas que ajudaram demais no crescimento da empresa, que ajudam demais. Isso é muito importante para a gente e é um ponto de diferencial que a gente tem. A gente tem reparado, tem alguns conservadores que têm feito direto, né, mala direta para os condomínios, né, eles fazem um panfletinho, coloca lá, né, as cargas horárias mais, Uhum. comuns do condomínio, 3 vezes 4 horas, 6 vezes 4 horas, e começam a mandar, né. Então o mercado hoje a gente vê que tem muita Muita conservadores, concorrência. muita concorrência. Só que a gente chega também na hora da contratação, na hora que a gente vai ver a documentação da empresa,
que a gente vê que esses valores que eles estão colocando embaixo, né, Sim, debaixo da porta né, não não condiz. vale o risco que vai Não se vai. correr. É. Nós nunca fizemos isso, é uma metodologia nossa, nunca trabalhamos assim, nosso trabalho sempre veio por indicação, as administradoras, os síndicos, as pessoas que já estão com a gente. Eu realmente nunca bati na porta de ninguém, nunca fiz uma panfletagem, nunca trabalhamos dessa maneira. E hoje é que a gente, às vezes, é obrigado até a recusar serviço, porque não tem essa questão da mão de obra. Então, assim, a coisa funciona dentro de uma indicação. Eu acho que é um diferencial nosso, que a pessoa já vem já sabendo da idoneidade da empresa, que hoje eu acho que é uma coisa que tem que ser destacada, né? Porque o condomínio é solidário, a conservadora deixou de pagar, não tem como se discutir, Uhum. é de imediato, a determinação é que o condomínio pague, e isso acontece com frequência. A gente se conheceu mediante uma situação Uhum. dessa, e toda vez continua, todo fim de ano é uma que fecha, são funcionários que ficam sem receber, e isso vem dando a gente um respaldo nesse período. São 30 anos, não é uma aventura, né, é uma empresa totalmente sólida, consolidada, que dá a gente esse diferencial de ter a credibilidade. Hoje, a Breno é uma empresa, graças a Deus, com uma credibilidade muito boa no mercado. Hoje a gente tem visto muitos condomínios horizontais, como o nosso, né, onde a Uhum. gente mora. O perfil é diferente do profissional? Totalmente, Em totalmente quê? diferente. Em todos os sentidos, Eduardo. Aí entra muito uma mão de obra masculina, entra uma mão de obra de serviços gerais, né? É diferente da mão de obra de conservação, uma mão de obra mais detalhada, uma limpeza mais fina de um elevador. A gente trabalha lá com o Nível Vilela, é um condomínio de referência na cidade, realmente requer todo. A estrutura do condomínio requer um serviço mais fino, um serviço mais detalhado, uma mão de obra mais apresentável. Então a gente busca realmente atender a essa necessidade, daí que é a dificuldade de você chegar debaixo da porta e colocar. Você não conhece, você não sabe a Perfil do necessidade. prédio, né? Eu Uhum. não mando uma proposta sem conhecer, sem fazer uma visita, sem ver a necessidade da pessoa. Esses pequenos diferenciais que eu acho que fazem a coisa funcionar É da até maneira com que funciona. até porque dependendo do condomínio, a sua mão de Hoje obra as conservadoras andam bem afinadas com o sindicato, com o presidente de sindicato, essa coisa. Porque a gente viu que uns anos atrás, por convenções coletivas, né? Ah, vamos registrar a convenção em Belo Horizonte, né? E teve um problema aí um ano Sim, retrasado, teve algumas né? Que o valor era divergências, muito sim. grande. Hoje não, eu acho que a coisa está mais tranquila. Eu acho que o Sérgio, aí, como presidente do sindicato, faz um bom trabalho, né? Faz uma boa divulgação. Acho que eles realmente têm essa ideia que antigamente não tinha, de estar mais próximo do funcionário, que também é muito difícil. Por outro lado, o funcionário muitas das vezes não quer se sindicalizar, não quer participar. É uma coisa que às vezes eles brigam lá na empresa: "Ah, eu não quero", mas não somos nós, eles é que têm que fazer, tem a data certa para ser feito, para pedir o cancelamento. Mas eu acho que é válido sim o apoio do sindicato. Muitas das vezes as pessoas pedem uma referência, eu digo eu mesmo: procure o sindicato. Eu acho que o sindicato é um ponto de referência, onde há as reclamações, onde os funcionários vão fazendo, né, as suas solicitações dos não recebimentos. Então, eu acho que o sindicato é muito importante nesse sentido. Ele defende bem a categoria, ele homologa as nossas rescisões, ele dá uma veracidade na hora dessa homologação. O funcionário, eu acho que se sente mais protegido. confiável, né, de estar ali com o sindicato conferindo aquilo que ele está recebendo. Então, eu acho muito positivo, e eu tenho uma relação muito boa lá com o sindicato. Sempre a gente tenta participar das convenções antes, para a gente já ter uma ideia. Não adianta também vir com aumentos muito significativos, porque a gente não consegue esse repasse. Isso tudo a gente vai administrando aí. Uhum. E ele eu lembro quando eu fui era bancário do Banco do Brasil, então eu lembro que lá atrás o sindicato era muito belicoso. Uhum. Continua ainda ou ele é mais ponderado? Não, ele é mais ponderado. Eu acho Mudou hoje o um pouco. Sérgio um cara bem sensato, um cara que realmente buscou planos. Eu até ajudei ele, a parceria com as clínicas, em buscar planos, buscar melhoria. A gente tem que dar melhor condição para ter uma melhor mão de obra. Essa lei é direta. Se você não tiver uma boa condição, um bom pagamento, você não vai ter uma boa mão de obra. O que que A eles gente têm hoje, valoriza ô isso. Sérgio, só de se você não sei se você se recorda, claro, mas quais são os benefícios que os empregados hoje têm, assim? Um porteiro, por exemplo. Dentro da minha empresa, Não, a sua Pelo eu digo sindicato, pelo né? sindicato.
E eles têm o plano Plano de hoje, acho saúde, que a não é isso? saúde é um dos principais problemas que a gente tem dentro do município Sim, e dar um apoio a essa questão da saúde eu acho muito importante. Então o sindicato tem um plano, um convênio, né, não é um chega a ser um convênio? plano, tem um convênio com algumas clínicas e tal, mas nós dentro da Brenner temos um plano da Unimed, a Unimed é uma parceira nossa, são 28 anos de trabalho com a Unimed, então a gente oferece o plano da Unimed, que é realmente um diferencial também, é um Pô, atendimento enorme. de Nossa. primeira, o mesmo médico que me atende, ele vai atender o meu funcionário com hora marcada, exames, né, uma ressonância você faz com 10 dias, você está com a ressonância pronta, se for depender, né, do governo, aí você pode passar 1 ano, 2 anos esperando. Então, isso tudo são diferenciais para que a gente possa voltar lá naquela melhor captação de mão de obra, que é o que a gente precisa para ter a Plano satisfação dos clientes. odontológico tem também, não tem? Plano odontológico tem. Eu não tenho, mas o sindicato tem. Tem sim. O sindicato tem um Mas eu plano digo todo odontológico. funcionário, via de regra, pelo sindicato Não, é tem. pelo sindicato da contratação direta do condomínio, não Ah, das sim. conservadoras. Não, o Sinteac tem convênio, né, eu É, não tem sei, convênio, porque mas vocês como administram alguns condomínios, vocês Sim, têm um sindicato sim. diferente, eu isso. não Uhum. tenho bastante É, o conhecimento sindicato dele. direto que não é da conservação, Não é o Sinteac, né, ele tem na convenção coletiva dele, plano odontológico. Se você fosse, eu sei que é difícil perguntar, mas as pessoas perguntam sempre pra gente. O que que é mais interessante, contratar via conservadora? Eu sei que é o seu negócio, mas estou Uhum. falando se você puder. Mas é muito claro, administrar essa mão de obra hoje, o número de atestados também é uma coisa que vem se destacando, Uhum. são muitos atestados médicos, a UPA dá atestado com muita facilidade, não põe nem a mão na pessoa. Então, assim, administrar isso não é fácil, repor férias, repor falta, a equipe profissional de limpeza, os equipamentos. Então, assim, eu não tenho a menor dúvida que é muito melhor, pela margem que a gente ganha, que é muito pouco, Eduardo, não Uhum. tenho a menor dúvida. E o passivo, né, cara? Passivo que vai se acumulando, que normalmente é o grande problema dos condomínios, ficam anos e anos e anos, que na hora de fazer a rescisão não tem, não foram preparados, não tem o caixa, Não e são fizeram as obrigados provisões, a, né? a, Uhum. a segurar aquele funcionário, por pior que ele seja, e ele entende isso do outro lado e faz também o corpo mole dele, porque ele quer Não vai receber a mandar rescisão embora, dele, né? ele não vai mandar embora. Então, assim, e a gente é um telefonema, né? Sabe, liga lá, ó, precisa que faça a substituição, 2, 3 dias no máximo, a gente está tomando as providências e a substituição é feita sem atrapalhar em nada a rotina do Um condomínio. custo médio, tá? Não é final, não. Um custo médio. A diferença que dá de contratação direta pela conservadora, O nosso custo gira em 10%, Eduardo. O né? resto são impostos, são encargos, são uniformes. Não, não digo nem margem, eu digo assim, se a gente pegar um funcionário, nem é com margem, não. Pegou um funcionário com contratação direta e um funcionário para conservadora, somando todos os encargos, etcétera, A da diferença é muito pequena. é pequena, né? Para Ainda se assim correr o risco, e o grande problema, um condomínio como o nosso lá, amanhã sim. falta um É, porteiro na portaria. é. Quem vai fazer Não essa tem, substituição? Ele não passa tem. mal na madrugada. Como que nós vamos resolver essa situação? Então, assim, isso é um diferencial. Vem período de férias. É uma loucura no condomínio. Tem que sair procurando pessoas que não estão preparadas, que não estão Não conhece a acostumadas, dinâmica, né? não conhecem a dinâmica. Então, assim, eu acho que o condomínio perde demais tendo a mão de obra própria. Perde demais. Sim. Mesmo que você ainda arque com um pouco mais, você tem a segurança que o serviço Não tenha vai ser dúvida. desempenhado. A tranquilidade, acima de tudo, a tranquilidade de não ter esse tipo de aborrecimento. É onde que entra a nossa ação, né? É. É verdade, e acaba que a gente observa mesmo que quando falta um, é uma dor de cabeça, é um E complicado. hoje é Pra uma cobrir coisa. férias, então, é É, complicadíssimo. é. Porque você não vai arrumar uma pessoa rápida para cobrir férias, a pessoa não vai querer que registre ela, vai ficar 30 dias para não poder, então, né, Não compensa, queimar a sim. carteira da pessoa e E torna para vocês um desafio, e né? às Porque vezes você coloca uma pessoa eu lá acho que dentro a do condomínio. administradora é uma das maiores prejudicadas com a mão de obra direta. É Não porque sei. tem que correr atrás, a gente tem que Sim. resolver, É. ué. Eu até acho que o custo de vocês, eu acho que é diferenciado para onde vocês têm a mão de obra terceirizada, a mão de obra própria, né? Ela Uhum. gera uma tranquilidade para vocês também, é mais fácil conferir os documentos, né, sabe? Também. É Uhum. mais fácil conferir os documentos e deixar que a gente administre E a isso. gente procura só pagar mediante emissão de certidões e tal. É. Então, Isso é muito importante, isso diferencia, eu acho que a certidão ela tem que ser cobrada, eu acho que esse é o grande diferencial, Eduardo.
Nós já temos hoje esse problema de empresas que são do Simples, que têm uma tributação muito menor, Uhum. né? A nossa carga tributária é pesada e eles não podem prestar o serviço de portaria, é uma coisa que é pouco fiscalizada, uma coisa que Mas passa, prestam, né? mas Uhum. prestam, mas empresas de Simples não podem prestar serviço em portaria. Isso é lei e é realmente uma coisa que diferencia, porque na cotação, né, a pessoa não sabe que a minha empresa é uma empresa de porte médio e a empresa dela é uma empresa do Simples Nacional. E a nossa diferença de carga tributária é monstruosa. Então fica uma coisa muito injusta também. E acaba prostituindo o mercado, né? Acaba Porque prostituindo o mercado. que vai pelo valor mais baixo e Por nem isso que se o papelzinho de da porta às vezes não faz muito efeito. é bem complicado. Né? A gente a gente tem, graças a Deus, nós tivemos muito pouco caso aqui, até porque as empresas que a gente lida, a gente procura também orientar, né. Uhum. Sim. A gente, quando vai fazer orçamento, a gente busca daquelas que a gente tem conhecimento que são empresas que não vão dar trabalho para nós e nem para o síndico. Uhum. Você vai a campo ou você tem um Muito. grupo? Vai? Muito. Sempre fui. Nós temos uma divisão dentro da empresa, a Cláudia é a esposa, é sócia, a parte administrativa é dela e a parte operacional é minha, a rua é minha, o contato com o cliente, com o funcionário. Você vai. Tem que estar de perto, né? Se não for, Tanto que você as não propostas, quando a consegue. gente pede, ele que vai no condomínio para Eu faço as poder, visitas. antes de A gente passar. tem que saber o que que é a necessidade, é muito importante. Às vezes a pessoa quer uma coisa que ela nem precisa, ou às vezes ela tem uma coisa lá que você pode mostrar para ela que você tem como resolver aquilo pela De uma forma mais experiência que a fácil. gente tem. Então eu acho que essa visita, esse corpo a corpo, é outro diferencial que a gente consegue captar também o cliente. Uhum. Você tem alguma história, assim, de referência de um condomínio que estava ruim e que vocês conseguiram, pela sua gestão, dar uma mudada? Gestão não, pela sua conservação. Que a gente pudesse citar como uma referência, um modelo. Eu posso te dar o exemplo do colégio do Sarah Dawson. A gente chegou no colégio num convite para fazer uma limpeza no mês de janeiro, existia uma equipe própria de limpeza. Nós passamos o mês de janeiro, que é o período de férias deles, fazendo uma geral, né, em toda a escola, e ao término disso a gente foi chamado de imediato para assumir o contrato do colégio, estamos lá. Então, eu acho que é um exemplo que a coisa não funcionava, né, uma gestão própria, mas não específica, né, sem uma pessoa direcionada exatamente à questão de limpeza. E é o que a gente tem os fiscais, tem a equipe que dá esse apoio, que dá esse suporte, é um diferencial muito grande. Eu citaria o colégio como um exemplo. Um referencial. Como eu vi o que era, a gente modificou e automaticamente a gente assumiu o contrato. Para cada real que o funcionário ganha, quanto que vai de encargos? Você tem essa conta? Você me fez uma pergunta difícil. Não. Dá mais de 80 centavos para cada real? Eu Um acredito funcionário que custa 80 não, mas na casa de uns 70 sim, Eduardo. Aí a Cláudia daria essa posição melhor, mas realmente a sobra é muito pouco. O é muito custo alto, do né? imposto é muito alto, muito alto. É E fogo. principalmente essa questão, atestados, uniforme, material de limpeza, o próprio carro, o fiscal. Então, assim, é um custo muito alto que a empresa abrange, que está diretamente pago pelo condomínio, né? Mas que ele sobe aí essa tabelinha nossa aí, porque eles são significativos. E outra também, você só consegue fazer essa manobra porque você tem um fluxo muito grande. Então você Sim, acaba, senão, sim. imagina você ter um condomínio com todo Hum, esse custo, Não tem ficaria, como, não exatamente. O custo roda. operacional hoje da empresa, ele é altíssimo. Além de salários Uhum. diferenciados, pessoas que já estão há muito tempo, todos têm os seus benefícios. Esse custo, carros, equipamentos, ele é muito alto. Você sabe que o chato é que as pessoas só olham isso mais tarde, quando já estoura. Porque na hora de contratar, a gente vive também no segmento de administração de condomínio. As pessoas entram no mercado como se fosse qualquer coisa, já vai começando. Aí Uhum. manda um monte de proposta, proposta kamikaze. Você sabe que o cara não vai dar conta. Mas o síndico, o que que ele faz? Ele Que é o tenta menor o menor preço. preço. Sim. Aí ele vai e joga, ele vai e joga. No que ele joga o preço para baixo, o cara come. Só que depois na frente passa os Vem a meses, conta. vem a conta, não resolve. E essa é certa. E E a essa é gente e certa. nós temos notado isso também. Uhum. Eu Mas tava eu acho que muita gente hoje já tem essa visão, Eduardo. Pelo tanto, normalmente, vocês acompanham isso, no mínimo um Claro. por ano a gente tem uma empresa fechando e deixando. O problema não é fechar a empresa, o problema é Deixar o fechar a business. empresa e deixar o pepino para Uhum. os condomínios.
E eu estava vendo isso hoje, tem o Shark Tank, aquele programa que passa na Sony, eles estavam no podcast, os empresários falando como as empresas elas abrem e as pessoas não têm educação financeira suficiente para poder manter essa empresa funcionando. Eles Uhum, não conseguem entender o que está tirando de lucro, o que que eles têm de dívida bruta, o que que tem de dívida líquida, então a conta nunca vai fechar. com E aí certeza. os clientes acabam se prejudicando, porque a pessoa que está gerindo aquela empresa não consegue fechar aquela conta. Então, por exemplo, no caso da conservadora, se uma conservadora fecha e não tem como pagar os funcionários, são os condomínios que vão acabar pagando. Responsabilidade solidária. Na verdade, a responsabilidade é subsidiária, É né? subsidiária. Não chega a ser solidária, É. mas é esse subsidiário que Aí sempre acaba acaba caindo no caindo e quem condomínio. não pode ficar sem receber é o É funcionário. Essa é a claro, visão da claro. justiça, né? A Uhum, questão é que quando vocês apresentam a planilha, vocês colocam, né, além, né, 12 horas de férias, 12 horas de FTC. Sim, O que que a tudo gente é vê? Que a maioria dos calculado. donos das conservadoras, né, dessas que vão, eles, às vezes, guardarem que valor Gasto. gasta. Ah, Aí não, chega no primeiro, 13º, quebra. já não tá. uhum. Ou quando a gente viu muito no passado, conservadoras trocando títulos em banco, né. Aí não consegue Vi Não sobreviver. consegue. No Pagou primeiro juros de uma coisa que você não ganha, não consegue Uhum. sobreviver. A Chegou no primeiro, conservadora, o décimo segredo terceiro quebrou. realmente é ter juízo com o dinheiro que não é seu. Ele tem dono e uma hora a Nossa. conta chega. Ele tem que estar Uhum. guardado. É. Isso é Nossa, fato. essa A gente tem falta. essa consciência e trabalhamos. É uma empresa muito sólida. A gente não Uhum. tem. É a falta de educação financeira do Brasil, né. Você tem Sim, um país endividado, sim. majoritariamente endividado, seja de empresa, seja de pessoa física, Mas então isso é Ah, isso ruim porque atrapalha o reflete mercado, né? Isso é ruim. inteiro. em 2020, mais ou menos, nós encerramos um contrato grande que nós tínhamos com o Itaú. Nós trabalhávamos em mais de 250 cidades para Nossa. o Itaú, para as agências do Itaú. E ali foi um grande desafio para a empresa. Você fazer uma rescisão nesse Nossa número, senhora. nesse porte, além da logística, porque você tem que estar em sindicatos ao mesmo Uhum. tempo, o contrato ele encerra naquele dia, independente da cidade. Então nós tínhamos 250 cidades que a gente tinha que estar naquela cidade, naquele dia, para fazer aquela rescisão, para honrar, para recolher o nosso material. Então, assim, é um teste para a empresa muito grande. Você realmente tem que estar preparado para isso e sair de um contrato desse sem uma ação trabalhista, sem um problema, é realmente uma coisa que a gente tem que ter orgulho. A gente Com fez certeza. com muita tranquilidade, sem o menor problema, e isso nem sequer afetou a empresa. A gente continuou. Hoje é uma perspectiva da empresa em não trabalhar fora, não compensa, porque o custo que eles te pagam num contrato aqui é o mesmo que vai te pagar lá em Munaí, a 900 quilômetros daqui. Isso não compensa. Eles pagam super bem, mas pagam muito pouco. Não, então a gente não tem interesse hoje de ir a Matias prestar serviço. Mas foi um grande desafio e ali é que a gente viu que a gente realmente conseguia levar a empresa e dali para Qual frente. a vantagem hoje de outras conservadoras de outros estados, virem para Juiz de Fora para competir? O salário é pelo sindicato do estado? Não, quando tem sindicato na cidade, sabe, eles têm que respeitar o sindicato da cidade. Mesmo a empresa sendo de Belo Horizonte, se tem um sindicato em Juiz de Fora, isso eu posso falar com bastante experiência, que é o que a gente vivia aí com o contrato do banco. Tem que ser respeitado o salário da cidade, da convenção Eu vi do que em Juiz de Fora, estava sindicato reparando da ontem, estava cidade. conversando, que tem prédios aqui em Juiz de Fora públicos que são Só da serviços da públicos. Bahia. Só serviços públicos, a universidade, a Isso, o prefeitura Instituto Federal, estava vendo ontem. não contratam empresas da cidade. Eu não sei por quê, Não é por causa de licitação? nunca nem chamados para licitação a gente não foi. Não temos interesse também, porque é um risco hoje Uhum, muito grande, porque são contratos muito volumosos, com uma margem de lucro para a conservadora muito pequeno, e a prefeitura ou os órgãos públicos são gestões que, se hoje você não receber, você vai cobrar, 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 o seu funcionário tem que ser pago, o seu imposto tem que ser pago, eu tenho que uhum. apresentar aqui para vocês, e eles vão pagar quando querem, da maneira que querem. Então, é assim, normalmente o que eu vejo, né, dessas empresas que vêm de fora são só para prejudicar. Normalmente elas saem do contrato deixando os funcionários sem receber. E os órgãos públicos são os principais contratadores desse serviço, que eu acho realmente um absurdo. Uhum. Uhum. Que era a pessoa que tinha que defender exatamente, empresa da cidade, que tivesse uma base, que pudesse cobrar, né, que Uhum. tivesse uma referência dentro do próprio município, mas isso não existe. É só Eu acho que empresa são de fora. licitações, né? É, É normalmente é licitação. licitação. A licitação.
É difícil, porque você desconecta, né? A empresa está desconectada da cidade, né? Uhum. Totalmente. E vem empresa que o funcionário aqui vai lá na Bahia É. cobrar, ele não vai, e fica aí sem receber, e outras assumem, e o órgão público não se manifesta quanto a isso. É. Muitas das vezes a universidade não paga a conta, a prefeitura não paga a conta, as escolas não pagam a Uhum. conta, isso aí é uma prostituição horrorosa que a gente tem nesse mercado. A gente devia realmente brigar um pouco mais para ter os olhos públicos em cima de empresas idôneas prestando serviço para o Uhum. Estado. Eu acho isso, ou para a prefeitura, eu acho isso muito importante, mas isso não acontece, não. E como é que você mantém o seu pessoal motivado? Como é que você faz? Eduardo, a motivação é realmente o salário, né? É pagar em dia, é dar os benefícios que você pode dar e o respeito, né? Acho que todo funcionário é tratado com muito respeito na empresa. A gente procura, cada um tem a sua necessidade, todo mundo vive com grandes problemas e a gente procura ali, dentro do possível, ajudar todo mundo. Uhum. Esse é o incentivo. Seu RH lá é atuante? Assim, Muito, é um pessoal que muito. participa? Sim, muito, Porque muito. eu acho que o RH sendo bom, Sim, você acaba tendo uma performance melhor. sim. Utilização de equipamento, que a tecnologia melhorou muito. Como é que você faz? Porque nem sempre o profissional está adequado àquele tipo de tecnologia. Por exemplo, monitoramento, a gente sabe lá da câmera, a gente mesmo fala que alguns casos que a gente viu em alguns condomínios, a sujeira, o Uhum. desleixo. E aí? Fiscalização, cobrança, está falando a mesma coisa, está sempre indo, está sempre Uhum. verificando, está sempre cobrando para que eles façam o que tem que ser feito. É uma coisa que só sobre fiscalização e cobrança que funciona, senão não funciona, Se deixar, acabou, né? não funciona. E a mesma coisa também com o EPI, né? Porque eu imagino que vocês forneçam, mas para garantir que a pessoa está Hoje, usando, a né? gente tem o E-Social que exige que a gente tenha o CA informado. Então, Uhum. assim, é um controle muito rígido, né? O ruim é que o cara nem sempre usa, né, Sérgio? Então, é isso que eu gostaria de saber, como que faz esse controle? Só com advertência. Se não Uhum. estiver usando advertência, não tem como. E o Uhum. pior que a gente procura também a orientação. Por quê? É para o benefício dele, a EPI é para o benefício do Uhum. funcionário, é para ele se precaver, é para ele se resguardar. Então, a gente procura também a conscientização, mas a não utilização é com advertência. É a maneira que tem da gente repreender são com advertências. Difícil, porque a Porque gente tem, né? a gente teve um processo que a perícia reconheceu Nós estamos insalubridade. representando, não contra nós. Nós Não éramos contra nós. advogados. Uhum. Nós éramos advogados representando. Então, é uma questão que Conservadora vazou. conservadora vazou A sobre o sorte, condomínio. a sorte é que a gente fez a retenção, porque a gente Isso. viu que a CND não tinha saído, não saiu a certidão. E quando aqui a gente tem o cuidado seguinte: quando não apresenta a certidão, a gente não paga. Retém o Uhum. A gente pagamento. faz a retenção. Sim, Enquanto corretíssimo. você. Não é para não te pagar, é para você se Você, regularizar. sim, E essa conservadora, a gente alertou, falou: olha, você sem a certidão nós não vamos pagar. Estava vencendo. Uhum. Dentro da validade, eu não tenho o que fazer. Está no contrato. Apresentou a certidão, eu estou pagando. A não ser que eu tenha um fator externo que me chame a atenção para determinado fato que aquela empresa já está descambando. Aí a Uhum. gente chama para conversar, chama o síndico e vê a postura. Mas nesse caso específico, não apresentou as certidões, nós fizemos a retenção do pagamento, porque já sabíamos que isso ia gerar uma ação trabalhista, não E deu outra. gerou várias. Aí, Aí especificamente uma delas, a funcionária não estava utilizando botas para fazer lavagem Da da garagem, garagem, fazer para usar lavagens água. em geral, luva, uso de água. Ela E recebeu, estava na EPI dela, recebeu. pelo que foi informado documentado, não tinha assinado. documentação. Esse é o problema, não Esse tinha era o documento. problema, não tinha Não tinha documentação. documento. Então, assim, a Havia síndica alegação que ela informava. recebeu, né? Isso, havia alegação Não por tinha parte da síndica, mas ela informou que não utilizava. E aí, como não tinha essa documentação certinha, É a teve a documentação. Tá condenação. condenado. Na entrega da EPI tem que ser lida. Ela é Uhum. de obrigação da empresa fornecer e do funcionário utilizar. Uhum. E tem que estar documentado, assinado, datado É. e registrado o que foi entregue e o CA do que está E sendo o pior é que eu vejo que eu já vivi isso, particularmente isso. Eu tinha um rapaz que trabalhava para mim lá no sítio e, pô, ele roçava. E ele tinha perneira, aquela proteção, luva, óculos. Não usava, não fazia nada que obrigasse o camarada a usar. Se Uhum. machucou. Não, não machuca, mas toda vez que você chega lá, na sua frente ele usa.
você sai de não usa. É um risco que ele está correndo, né, É Eduardo? fogo, mas a condenação vem sobre Vem a sobre empresa. é. A dificuldade é essa, né? E E aí tem que advertir mesmo. tem que advertir. Ou se não corrigir, substituir. Uhum. Aquele que não quer se enquadrar, infelizmente, tem que ser substituído. A gente não Já tem teve outra atrito opção. físico? Já Não, presenciou? não, Não, nunca, não. que bom. A gente não discute. Se o funcionário não atende, a gente faz a rescisão dele, paga o que é E a de conduta dele, direito. assim, já viu briga entre funcionários, essas coisas? Não, né? Não, nunca tive esse problema. Isso é bom também. Nunca tive. Porque é muito, muito próximo, muito ríspido, né? Sim, conheço empresas aí que têm fiscais que já chegaram aí a condomínio e saíram no tapa lá com o funcionário dentro do próprio condomínio, uma coisa absurda. Uhum. Não vai resolver. Não vai resolver, não é assim que se resolve, se não é satisfatório, Demite. a lei nos permite contratar e demitir, Desde desde que que faça. pague o que é Pagou devido. as indenizações, né? Não tem, Não é tem. muito pouca ação trabalhista, não tenho muito problema. O nível de formação educacional continua Do ainda. primeiro grau para baixo. É. Do primeiro grau para baixo. E a idade? Olha, hoje a gente tem uma preferência no mínimo de 30 anos, Eduardo. Para baixo não fica, né? Não tem. É uma instabilidade muito grande. A gente tem uma juventude hoje com pouca força de trabalho braçal. Acho que o trabalho é digital. E Uhum. isso realmente a gente busca um perfil, no mínimo, de 30 anos para frente, senão fica muito difícil de você. Pode até, toda regra tem exceção, né? A gente não está aqui para julgar as pessoas, mas numa panorâmica, normalmente abaixo disso é só problema. E qual que é a mão de obra mais difícil que você está tendo de arrumar? Faxina masculina. Eles querem ser porteiro, mas faxineiro não. Apesar da diferença salarial ser muito pequena, mas a conduta de serviço, né, ela é bem diferente, né? E então o faxineiro homem, muito difícil para o mercado. Bom, então, raro. Uhum. Eu acho que o serviço que mais quer é portaria noturna, né? O mais procurado é esse, né? É o que todo mundo quer, né? Aquele mais fácil, trabalha normalmente a 12 Adicional. por 36, ele trabalha um dia sim, um dia não, ele tem disponibilidade no outro dia de estar fazendo um complemento de renda, 90% deles fazem, e não estão errado, acho que tem que Claro, fazer Uhum. tá mesmo, lutando, né? tá na luta. E então, assim, tem uma preferência. E anda na contramão de uma tendência de mercado que é a portaria eletrônica. Então, estão ficando com pouco espaço para isso. Às vezes tem que ceder, tem que entrar como um zelador, que é uma tendência que a gente tem hoje. Muitos dos prédios que põem a portaria eletrônica exigem o zelador. A gente tem que tomar muito cuidado, porque o zelador é a pessoa que pode trocar a lâmpada, que pode receber uma encomenda. As encomendas hoje é uma coisa que, né, mudou muito nos Uhum. Vem condomínios. tudo, galera. Vem Tudo. Tudo. Então a gente realmente tem que ter o zelador, a gente tem que ter esse cuidado, porque amanhã a gente responde por isso. O ruim é o desvio de função do zelador, né? Quando pede que ele faça coisas que não cabem a ele, né? O zelador, ele tem um São mais CBO ampla, né? muito abrangente, Eduardo. Ele pode fazer pequenos reparos, ele pode substituir o porteiro, ele pode receber encomenda, ele pode trocar lâmpada, trocar torneira. Então, ele é o ideal para atender um condomínio de 44 horas aí, é o zelador e não o Uhum. faxineiro. A Mas diferença eles é seriam dois, pequena. né? No caso, ele trabalharia 8, não 12 por 36, Não, né? pode ser, depende da necessidade de cada condomínio. É. Condomínios hoje que têm espaço gourmet, eles exigem mais o 12 por 36, porque nos finais de semana, nos feriados, é onde há a maior ocupação desse espaço gourmet. Então, ele exige a escala 12 por 36 para ser contínuo, para ter sempre uma pessoa ali. Mas se ele não tem esse espaço, a 44 horas semanais atende bem, a gente consegue manter o prédio limpo, tomando conta do prédio durante o dia. E furto, Juiz de Fora, como é que tá a questão criminalidade? Você que atua em muitas portarias. Olha, só se o porteiro der brecha. Eu não vejo Juiz de Fora como uma cidade perigosa, não tenho problema nos meus condomínios nesse sentido. Mas oportunistas têm aí, todo dia saem de casa. Se o porteiro realmente não estiver atento ali, corre-se o risco, Uhum. tá? Mas eu não tenho, eu particularmente na minha empresa, não tenho problema não. É mais esses condomínios verticais afastados. Esses aí realmente a gente tem mais problema por estar numa área mais deserta. Normalmente o acesso não é pela portaria, é pelas áreas abertas. Esses condomínios eles não são murados, então eles conseguem
Perdão, obter condomínios verticais É ou horizontal, horizontais? horizontais. Eu falei horizontal. errado. Ok. Horizontais. Horizontal. Os condomínios horizontais trazem mais essa Uhum. vulnerabilidade aos condôminos. Que Pela acho que cada um dimensão, tem que fazer também a sua própria segurança, né, pela Eduardo? dimensão e pelas divisas, né? Isso. E eles normalmente andam pelos cantos, né? Eles entram por trás, eles nunca entram Uhum. pela frente. É difícil isso. Nós até na Razer Rede a gente desenvolveu agora um aplicativo que a gente vai estar disponibilizando, chamado Teia. É um aplicativo de celular onde qualquer ocorrência de condomínio, você, por exemplo, você é o síndico do condomínio, teve uma ocorrência no seu prédio. Você posta a informação e todos os condomínios que participam da Teia sabem simultaneamente que o seu prédio foi, por exemplo, furtado. E Uhum. fica piscando para você poder ou um socorro de um condomínio próximo ou até mesmo para poder fazer a observação de onde a pessoa está passando. Já está funcionando? Já está. Muito É interessante. muito legal. A Muito gente vai interessante. começar a Pra fazer, divulgar melhor, a né? divulgar, porque a A gente. primeira opção que a gente tem é o vizinho, né? É quem está mais perto. Então, realmente tem que haver essa comunicação, tem que conhecer para que Sim. possa surgir efeito. E ele ficou bacana porque é pelo celular. Então, por exemplo, houve um furto no nosso condomínio. E na hora que a gente comunica, todos os condomínios que fazem parte da teia, ele chama Uhum. teia, simultaneamente ficam sabendo o que ocorreu, a hora que foi, e você tem um mapa dentro do aplicativo, ele fica piscando, então você consegue localizar A se você proximidade, aonde que até está. se é seu vizinho, se não É, é, se está e pelo próximo ou próprio não. aplicativo você já pode dar um comando, chamar a polícia, bombeiro, o que for. Você, Direto? na hora, É. Muito bom. você ajuda e já começa a ajudar os caras. Muito bom. Ficou um Foi uma aplicativo. criação de vocês? Foi, Muito bom. nossa, Acho muito ficou bem legal. eficiente. Muito Uhum. eficiente. A gente ainda Parabéns. não começou a divulgar Uhum. e Tá aprimorando o aplicativo para estamos poder fazendo divulgar. teste para quando divulgar não ter erro, mas já ficou Isso. pronto, ficou bem legal. Ficou bem legal. E ficou fácil de ver. Na mesma hora que eu faço a ocorrência para você, vamos supor, eu falo, ó, foi furtado. Já dispara todos uma mensagem para todo mundo do que é, a hora que foi, o local que foi, localiza no mapa para você e te dá as opções que você pode me A socorrer. gente viveu isso lá no condomínio, né? Furtos, assim, e isso ajuda demais da conta, Ajuda. porque a gente sabe se é o nosso vizinho, se é o condomínio do lado, e normalmente eles atuam naquela área, né? Eles são bem, cada noite ele vai numa casa, mas eles são bem de área, né? O que estava acontecendo, acho, no último mês, eram os 2 meninos, né, que estavam aproveitando de portaria. Pessoas Sim, Você saindo viu isso? e sim, estavam entrava entrando no vácuo, no vácuo. né? Que chamam de entrar no vácuo, sim. Aí, isso, quando teve essa situação, eu até lembrei do aplicativo, mas como a gente ainda não estava divulgando, mas é para esse tipo de situação, para que você saiba, Ó, ó, tem 2 isso meninos aqui tá aí. acontecendo, aconteceu Aconteceu em aqui. tal Então local, eles Fica vão para atento. aí, fica alerta. atento. Sim, Fica atento. acho muito importante. É. Acho que essa força ela tem que existir contra a criminalidade, né? A polícia às vezes demora um pouco a chegar. Não, e acaba sendo até um referencial para a polícia, Uhum. porque Sim, ela consegue saber simultaneamente mapear. mapeia, Sim, aonde está muito a mão forte. importante a área de atuação ser É, mapeada, E ficou com tendo esse certeza. tipo de alerta, os próprios criminosos evitam, porque Sim, sabem que ali já está monitorado tudo pelos que puder próprios moradores. dificultar É, é importante. porque é só dificultando, porque É. impedir é difícil demais. É, não vai a conseguir. segurança é sempre uma coisa relativa, vai ser, né? Ela requer investimento e ela requer dedicação. Se não Uhum. tiver dedicação e investimento em segurança, você não tem. Acidentes, Mesmo assim, é acidentes de vulnerável. trabalho lá você tem? Poucos, né? Algumas coisas em termos de clínica, às vezes descuido no descarte de agulha, de seringa, mas nesse sentido. A gente procura muito ter realmente o cuidado, não subir a altura, só a pessoa preparada, só com cinto, só realmente com pontos de ancoragem, para que a gente não gere esse risco. A bota é muito importante, as EPIs têm que estar em cima, para que a gente não tenha. Então, assim, vagamente, uns furos de agulha, às vezes um caco de vidro mal descartado, que é uma consciência que poucos condôminos têm, no descarte do vidro, isso é um grande problema, porque o saco plástico ele não Não resiste aguenta. e acaba cortando a própria luva, ela é de plástico também, ela não protege nesse sentido, a gente não tem como uma coisa maior, porque tira a mobilidade da pessoa também E é para uma covardia até trabalhar. com lixeiro também, eu acho. Sim, Porque sim, tem é uma forma uma falta correta de de descarte, consciência, né? sim, o vidro, a agulha, eles têm que ter o seu descarte correto, senão você vai prejudicar alguém. E é Claro. bacana porque o seu segmento é legal, porque clínica é bem específico, né? Sim, Quanto mais especializado, melhor. sim, É sim, bacana sim, isso. exige da gente um grau de especialização maior, mas dá a gente uma clientela também
legal aí que a gente faz uma parceria boa. Hoje, Juiz de Fora, não sei se você sabe, eu não vou tomar seu tempo mais, mas hoje Juiz de Fora você disse que teria quantas conservadoras? Tem noção? Não tem não, né? Olha, Eduardo, não tenho. Tem Cada nem dia eu noção. vejo uma camisa diferente, cada dia eu ouço falar numa conservadora diferente. Às vezes o cara que era fiscal daquela empresa, amanhã ele é É dono muito da aventureiro, outra. né? Muito, Nossa, mas tem muito muito aventureiro. aventureiro. No nosso segmento também a gente está vendo muito isso. Assim, eu acho que em tudo, sabe? As pessoas. E o pior, quer dizer, no curto prazo ele pode até fazer um movimento, mas no longo prazo não persiste. Porque Mas ele te atrapalha num primeiro é isso que momento, eu tô porque ele falando. serve num parâmetro de comparação, porque o síndico, ele está com você há 10 anos, fala assim, pô, mas eu estou com uma proposta aqui dessa empresa aqui, tal, quem é essa empresa, de onde ela surgiu, qual o respaldo que você tem, isso Aí não tem vem, 10 aí vem anos. para você abaixar o preço. Exatamente, isso, aí que ele não nos, que ele nos atrapalha. Às vezes a gente não perde o serviço, mas a gente é praticamente obrigado a diminuir o custo e gerando aí E zero, uma margem. quase que Não, zerar impacta, não né? vale a pena, né? É, Eu, pelo menos, não zero não vale a pena. É preferível você perder ou deixar, arrumar outro, porque é a verdade. gente tem que ter a margem de lucro, porque os custos eles existem, os Claro, investimentos têm que existir e a empresa tem que dar lucro, senão É. não justifica. Em contrapartida, quanto mais empresas em um segmento, acaba que aquele mercado também fica aquecido e mais pessoas passam a procurar. Porque ainda mas que. eu acho que a Não, bacalhau é muito eu bom. entendo, avacalha. Não tô falando que não. Mas as pessoas são mais sérias, começam a entender que, isso aqui existe, vou procurar. Aí começa a procurar e acaba caindo também em você. Sim, Então, assim, demora um pouquinho, no início realmente dá uma bagunçada, dá uma mas pode atrapalhadinha. ser que num prazo Fortalece a maior gente a longo prazo. fortalece o Sim, mercado como um concordo. todo. Sim. A longo prazo, como diz assim, É. só os bons sobreviverão, É, né? Mais ou Exatamente. menos isso, E e a aí a gente pessoa procura já ser acostumou. correto para sobreviver. É. tem que E a sobreviver. pessoa já acostumou, talvez, a ter uma conservadora que antes não tinha, vai querer continuar a ter. Então vai te Uhum, procurar se essa daqui der errado. uhum, Mesma coisa com a administradora. sim, Então acaba que o mercado aquecido é sempre o mercado aquecido. sim, É chato concordo. no Ah, início, mas mas pode virar. eu particularmente, quando a gente vai conversar com o síndico Uhum. e expõe as empresas, é muito chato quando você pega uma que não tem referência e às vezes ganha um serviço que eu já sei que aquilo vai dar dor de cabeça, mas eu não tenho como demonstrar, provar que vai dar dor de cabeça. Só Uhum. é o feeling, você É. sabe que aquilo não vai dar certo. É, o É um preço que não importante, é igual você compra, desculpa, é igual você um cara te oferecer um carro zero, um preço diferente. O motor tá batendo, alguma coisa está não tem, errada. cara, Sim, não roda. verdade. Ah, a casa vale 2 milhões, tudo bem, tá vendendo por 1 milhão, tá quebrando, o que que foi? É falência, o que que aconteceu com o cara? Porque não faz sentido. Se todas as casas são 2 milhões e um cara vende por um, Uhum. Alguma por mais coisa que errada seja tem. ótimo de comprar por um, você tem que ver o motivo. Sim. A não ser que você queira correr o risco de comprar por um e pronto. É correr o Mas risco, as pessoas correm, né? né? No final do dia, o preço baixo Sim, brilha, né? sim, sim. E aí depois você paga pelo Infelizmente, preço hoje o baixo. preço é uma coisa muito atrativa aos olhos. E Uhum. nesse mercado tão solidário que são os condomínios, não Uhum. deveria ser. Deveriam É, ter um pouquinho mais de cuidado mas, na contratação. mas você vê, você está vivendo isso. Muitos moradores não querem mais ser síndico, então vem os síndicos profissionais. Sim. Muitos são excelentes, mas muitos são poucos comprometidos. Uhum. Quando esse síndico pouco comprometido chega, ele traz com ele uma administradora pouco comprometida, E uma que vai trazer uma conservadora. conservadora. É igual, é por empatia. Sim, Uhum. Você traz os iguais, é aquele sim, bloco. Aí, meu concordo irmão, plenamente. aí para Eles andam em arrumar bloco. em bloco. O Sim. cara, não, olha, a conservadora X, eu vou indicar administrador, você faz um bem bolado. Beleza, 2 ruim. Uhum. Só que às vezes o condomínio está cansado, ninguém quer assumir, Entrega na mão terceiriza do na pro mão de alguém síndico que não e sabe, ele vai fazer o que for melhor amador. para ele. É amador, acha que Uhum. sabe, como se fosse uma coisa simples. E não é, um condomínio é Não, uma empresa, pô, tá não. doido? Administrar Movimenta um condomínio é dinheiro. muita responsabilidade É. civil e criminalmente. Não, Uhum. outra, tem um monte de responsabilidade que a Sim, pessoa acha que não tem, mas tem. tem. E acaba respingando. E a gente, como administrador, igual eu tô te falando, também está tendo isso. Tem alguns administradores que estão se aventurando, colocando o preço lá embaixo. Uhum.
se for interessante, a gente se mantém, faço igual você. O que dá, dá. O que não dá, Não não dá, dá. infelizmente Paciência. tem que mas volta, né, muitos voltaram, já vários voltaram, É, e a Uhum. gente aguarda, esperar um pouquinho, o que você É, falou, vai e volta. no vai e fim, volta. mas volta mais fortalecido. O É, Uhum. importante é que volta mais fortalecido. Quem verdade. voltou, voltou fiel, Consciente que você é bom. consciente que vale a pena estar com a gente ali, é uma Uhum. tranquilidade para ele. Ô Sérgio, eu quero te agradecer. Então, A Cláudia pediu, então vamos. se eu Não chegar tem em casa como, hoje não sem uma pode. outra, não vai Não, ser isso legal. aqui Tem que levar é um uma para mimo ela. Muito obrigado, para quando obrigado você pelo estiver tomando presente. aquele chocolate lá em volta. Como é E que chama aquele. a roda de fogo. Roda de fogo. Agora não, porque nós vamos chegar na No época. verão, né? no verão. Mas no inverno é muito gostoso, Mas verdade. eu quero te agradecer. Você sabe que eu tenho uma. Nós moramos no mesmo condomínio, temos uma empatia. Tive o prazer de te ter no meu Você é condomínio, meu né? chefe, você é meu chefe lá É. e agora acabamos tudo direitinho, né? Estamos fazendo um barulho bom lá Estamos também, fazendo né? um Estamos barulhinho. fazendo uma bagunça boa E só lá. quero te agradecer a gentileza, a parceria desse tempo todo. Eu que Falar que a agradeço, casa está à sua disposição. igualmente. Qualquer tema que você quiser trazer, você pode, a gente vai estar aqui discutindo. Pedir a vocês que assistam o canal, que se inscrevam no canal, compartilhem. Ativa o sininho para receber a notificação. A gente tem vídeo saindo todo sábado ou domingo? Domingo. Todo Todo domingo. domingo. E aí, se você ativa a notificação, você vai receber o vídeo na hora para assistir. E deixa um comentário também, caso vocês tenham algum assunto que queira saber, alguma coisa que queira ser abordada, algo mais aprofundado, pra gente também poder ter um feedback de quem tá assistindo, para poder criar um conteúdo mais legal e que chame mais pessoas. E, gente, compartilha. É, Gente, para o nos mais ajudar a importante. impulsionar o canal, para fazer. Toda essa movimentação de curtir e compartilhar é para o canal crescer e mais gente poder ter acesso às informações que a gente está passando E aqui. esclarecendo ao final que o podcast Diário de Condomínio é uma ideia feita pela administradora Reis e Reis Associados, Administração de Condomínios e Imóveis. Nós tivemos esse insight com o objetivo de, evidentemente, trazer os parceiros e falar sobre questões que são, às vezes, ficam escondidas. E elas aqui acabam sendo esclarecidas para todo mundo. Sim, Obrigado. eu acho muito válido, Eduardo. O trabalho muito válido, tá? Foi Eu um te prazer agradeço. estar aqui com você. Obrigado, Sérgio.